Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Dica Manipule. E nesse quadro eu falo tudo sobre manipulação de cosméticos, medicamentos, suplementos. Aqui é a Lana e hoje vamos falar sobre a melhor forma de receber uma fiscalização na farmácia com manipulação. E por que eu vim aqui com esse tema, Lana, o que é que fiscalização tem a ver com manipulação? Assiste até o final, que esse tema vai ser essencial para você que já atua na rotina de laboratório, principalmente se você é farmacêutico, se você é o responsável técnico, e para você que vai migrar para esse setor, né? A receber uma fiscalização para muitos é um bicho de sete cabeças, mas não se preocupe que a partir de hoje você vai receber a fiscalização de forma, com todas as dicas que eu vou te dar nessa aula, de forma bem mais tranquila, hein? Antes disso, né, de iniciarmos, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. A tua participação vai ser muito importante para que nós continuemos publicando cada vez mais conteúdos de relevância para você. E se esse tema é interessante para você, já deixa aqui o teu like, que é muito importante esse feedback de vocês para a gente, ok? Então vamos lá. Hoje, né, eu preparei uma apresentaçãozinha. Você já deve ter percebido que eu alterno bastante a forma de apresentação aqui, e eu preparei um esqueminha para você, para melhorar a sua compreensão diante desse assunto. Veja que ao preparar essa apresentação, eu coloquei fiscalização entre aspas. Na realidade, eu coloco fiscalização porque é um termo muito usado, né, no nosso linguajar, aqui no nosso meio profissional. Mas o que é essa fiscalização que eu menciono para quem está aí de fora, para quem não entende muito sobre o processo, né? É basicamente uma inspeção de um órgão competente, tá? Dependendo, né, da farmácia, se for farmácia veterinária, a farmácia veterinária ela recebe, não que ela não receba da Anvisa, porque se for controlar, se ela manipular controlada, ela também recebe da Anvisa, mas ela recebe do MAPA, tá? Que é o Ministério da Agricultura. Mas a farmácia humana, né, que são a maioria das farmácias que manipula produtos exclusivamente cosméticos, medicamentos e oficinais, ela vai receber a inspeção, né, do órgão da Anvisa. Só que veja bem, que esses órgãos eles são federais, então existe uma descentralização. Então existem os órgãos municipais ou estaduais, né, que são os responsáveis, é como se eles fossem extensões da Anvisa, tá? E são esses órgãos municipais ou estaduais que eles são responsáveis pela emissão do alvará sanitário. Eu já expliquei em uma aula aqui, tá, sobre toda essa parte de regularização, passo a passo para a abertura de farmácia. E esse alvará sanitário é um documento essencial para uma farmácia que está em processo de abertura fazer o peticionamento da autorização de funcionamento. E se esse alvará ele não for renovado, né, ou não for emitido, a farmácia vai chegar um momento que a farmácia ela vai perder a sua AF, ou não vai conseguir fazer o peticionamento da AF, certo? É muito importante, né, que você tenha essa clareza. Então, a fiscalização nada mais é que essa inspeção, né, do órgão sanitário, né? Todas as instituições de saúde, independente da sua natureza, devem possuir o alvará sanitário vigente, expedido pelo órgão sanitário competente, de acordo com o estabelecido na Lei Estadual número 10.700, de 16 de dezembro de 1982, tá? Então, esse é um documento essencial para qualquer estabelecimento de saúde, inclusive farmácia com manipulação. E só para ficar um pouco mais claro, né, sobre o alvará sanitário, inclusive essa definição, eu extraí de um documento emitido pela
Visa, né, pelo órgão estadual, pela Anuvis do Ceará, tá? Mas cada localidade, né, cada estado tem seu órgão competente, municipal, estadual. Recomendo de cara que você busque, tá? No seu órgão, no órgão do seu estado, você que está querendo mais informações sobre como emitir esse alvará sanitário, você faça uma busca no local ou online, tá? Sobre os pré-requisitos para a emissão desse documento. Mas, no geral, ele é um documento emitido pela autoridade sanitária local, tá? Como eu falei, destinado à autorização de funcionamento de estabelecimento de saúde. Ele vai verificar se esse estabelecimento ele possui boas condições sanitárias, tá? Que atendam, no caso da farmácia com manipulação, ele vai verificar se a farmácia está atendendo às boas práticas de manipulação. Então, ele verifica de forma como um todo, se ela dota de equipamento, se o layout dela está de acordo com o projeto aprovado, né, submetido também nesse órgão, né, inicialmente, quando a farmácia faz todo aquele passo a passo para abertura, segue o passo a passo para abertura, passo a passo regulatório, tá? Ele vai avaliar os processos, se a farmácia cumpre com os processos de acordo com a legislação vigente. Então, gente, não é um bicho de sete cabeças. O inspetor, ele vai basicamente, ele pega a RDC 67 e vai avaliar. Muitos seguem totalmente ao pé da letra, os outros nem tanto, e ele vai avaliar se você está seguindo, tá? As exigências que está determinado na legislação. Ponto final. Não tem segredo e não tem motivo para tanto nervosismo, para tanta insegurança. Agora sim, existem grandes dificuldades quando o farmacêutico, principalmente se é um farmacêutico, porque eu falo farmacêutico, pessoal, é importante frisar, porque de fato quem recebe quem faz todo esse acompanhamento, né, durante esse processo de inspeção, é sim o farmacêutico responsável, tá? Na sua ausência, pode ser o farmacêutico que a gente chama de auxiliar, mas quem vai responder por aqueles processos é o farmacêutico responsável. E muitas vezes, principalmente quando o farmacêutico ele não tem a experiência, uma experiência, a primeira vez que ele está recebendo o órgão, né? Que ele está recebendo uma vistoria, a inspeção, ele fica como? Nervoso, principalmente se ele não tiver segurança referente aos processos. Então, quais são as maiores dificuldades quando recebe-se, né, um inspetor? Muitas vezes, quando o farmacêutico ele não conhece sobre os processos de laboratório, né, ele tem uma grande dificuldade até para se comunicar e responder às perguntas do inspetor, tá? Não ter POPs, né? Se a farmácia não tiver POPs, é claro que para abrir, tá? Existe uma diferença, pessoal, vou só fazer aqui um parêntese, para uma farmácia que está abrindo ou uma farmácia que já está ali só em processo de renovação mesmo. Ambas recebem essa fiscalização, tá? Então, a primeira fiscalização que você recebe, ou inspeção, né, é durante a abertura, tá? Para a emissão desse alvará que eu mencionei no início. Então, nesse processo, o inspetor ele vai avaliar a documentação inicial, se está tudo ok, né? Se a infraestrutura da farmácia está ok, se está tudo de acordo com o memorial descritivo e o projeto submetido inicialmente, vai avaliar vários itens, eu posso fazer uma aula depois só para isso, tá? Mas uma outra coisa é quando a farmácia já está em funcionamento, ela já possui o alvará, já possui AF, mas ela recebe a fiscalização anual apenas para a renovação daquele alvará. E claro,
é muito natural, né? Qualquer estabelecimento, qualquer empresa, ela tem sempre a melhorar, tá? Ela tende sempre a melhorar. Então, pode ser, né, que sejam detectadas não conformidades, tá? Algumas mais leves, outras de média gravidade, né? Mas o fato é que sim, a farmácia ela tem que estar sempre em busca de uma melhoria contínua, tá? Em várias vertentes, em relação ao atendimento, em relação aos processos, em relação ao atendimento das boas práticas de manipulação, tá? E o fato é que isso vai ser bastante reduzido quando você se antecipa em solucionar possíveis problemas relacionados à melhoria contínua. Vou falar isso um pouco mais à frente. Mas voltando para cá, para o nosso raciocínio, sobre quais são, Alana, as maiores dificuldades que o farmacêutico, que a farmácia tem ao receber, né, essa fiscalização, a inspeção. Principalmente quando a farmácia já está ali em funcionamento, né? Primeiro é não conhecer sobre os processos do laboratório farmacêutico, ele fica ali, ele pode ficar no cargo de gestão, ou ele pode ficar num cargo com atribuições mais operacionais, inclusive colocando a mão na massa ali, tá? Então, vai depender muito, vai variar muito de acordo com o porte da farmácia, com a maturidade da farmácia, né? Quanto tempo ela está ali no mercado. Então, uma farmácia que está iniciando, o farmacêutico, ele faz praticamente tudo. Muitas vezes tem ali no máximo um técnico, outras não, vai ter um farmacêutico para cada setor, tá? Então, isso é muito variável, mas independente de onde você se enquadre, você precisa conhecer os processos relacionados à rotina do laboratório. Vai ser de fundamental importância, tanto para você explicar possíveis questionamentos do inspetor, quanto para você tomar decisões em casos de não conformidades, tá? Não ter POPs, né, procedimento operacional padrão, sobre os processos executados no laboratório, e foi onde eu parei, né, inicialmente, eu acabei retomando essa pontuação, mas parte do princípio que a farmácia, sim, ela já inicia, é uma obrigatoriedade ela ter esses POPs para ela abrir, ela precisa do seu plano da garantia da qualidade, tem uma aula aqui no canal falando um pouco mais sobre também, sobre como elaborar POP, nossa, e aproveitem, pessoal, maratona é um canal, se inscreve aqui e assiste o máximo que você puder, porque os conteúdos são muito instáveis, tá? No sentido de que a gente tira alguns mais antigos, vai atualizando, tem conteúdo que a gente acaba tirando mesmo para deixar exclusivamente para os nossos alunos, tá? Mas ainda tem muita, muita coisa boa por aqui, tá? Então, e é importante você sempre deixar aqui o sininho, clicar aqui nas notificações para toda semana, quando a aula for publicada, quando nós iniciarmos as aulas aqui, você ser notificado, ok? E é natural, né, que você, são muitos processos relacionados, é natural que não tenha um POP descrevendo sobre determinado processo, e é importante que você avalie, né, sobre cada etapa, se tem aquele POP descrito, tá? Se não tiver descrito, trabalhe aí nele para você incluir na sua lista mecha, né, na tua relação de POPs. E lembrando que esses POPs, eles devem, a descrição das operações, né, que é um POP, procedimento operacional padrão, né? Então, esse procedimento deve estar descrito exatamente como é executado, tá? Importante, POPs não revisados e documentação desatualizada, certo? Como são muitos POPs, normalmente, o farmacêutico ele tem aquela dificuldade de ficar revisando, né? Então, assim, é organização, planejamento, tá? Para você deixar os POPs sempre atualizados. Mudou um processo, nós vamos incluir um equipamento na etapa de mistura. Então, obrigatoriamente, você tem no teu
no teu POP de produção de cápsulas, você tem que incluir essa etapa, né, de trituração e mistura com o equipamento, mencionando o equipamento. Tem que ter um POP descritivo, até redundante, né, mas um POP com o passo a passo para o uso, o manuseio do equipamento, sobre a limpeza desse equipamento. Então, cada mudança, pequena mudança que ocorre no teu laboratório, obrigatoriamente você tem que revisar um determinado POP, ou incluir novos POPs, tá? E o detalhe é que esses POPs, né, eles devem ser revisados pelo menos a cada 2 anos. Não é fácil, pessoal, manter esses POPs sempre atualizados, mas é extremamente necessário, tá? E eu lembro, nossa, uma das minhas primeiras atividades, me baixa até o feeling, né? Quando eu comecei minha primeira experiência profissional, né? Que já era desde a graduação, foi já na própria graduação, foi em uma indústria veterinária, e, gente, eu trabalhava muito com revisão de POPs, e aí eu ia ali no chão de fábrica, né? Eu fazia controle de processo e tudo mais. Uma das minhas atribuições era a revisão dos POPs, e ali no chão de fábrica, e olhava, avaliava se realmente o que o formulador estava executando estava ali no POP, tá? Qualquer vírgula a mais eu tinha, qualquer passo a mais que eu detectava que não estava ali no POP, eu acrescentava ou retirava. Então, isso é a revisão, tá? É muito importante que os POPs eles estejam descritos tal qual os processos são executados, tá? Tem que ser de fundamental importância que os processos sejam muito fidedignos ao que está descrito, tá? E falando dessas dificuldades, é aí que muito farmacêutico se engancha, porque além de eles não conhecer vocês, farmacêuticos, muitas vezes não conhecem sobre um determinado processo, por isso a importância de você aprender a manipular. Você pode não colocar a mão na massa ali, mas é importante, pessoal, você aprender a manipular. Como é que você vai tomar decisões, trabalhar um POP, se você deixa ali tudo na mão do técnico, né, do manipulador? Você precisa ter domínio sobre esse processo, por mais que você não coloque a mão na massa ali diariamente, tá? Então, quando você não tem domínio sobre esses processos, você vai ser aquele profissional inseguro, tá? Você fica nervoso quando você recebe a fiscalização por insegurança mesmo. Então, você não estuda os POPs, você não. Quanto tempo que você não viu, revisou os POPs ali? Então, quando o inspetor ele pede um POP, me deu o procedimento operacional padrão sobre processo X, né, sobre pesagem, ou sobre recebimento de matérias-primas. Eu lembro que isso aconteceu comigo. Ele pediu, né, me marcou sobre essa solicitação, porque na época eu não, o meu checklist de recebimento não estava tão bem descrito. Eu tinha esse documento, esse formulário, e não estava tão bem descrito. E aí eu agradeci, né, a observação dele, fiz a revisão desse POP, coloquei no anexo e inseri lá no meu plano de ação de melhorias. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre esse processo um pouco mais na frente. E essa insegurança, né, você não conhecer sobre os POPs, né, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores dificuldades do farmacêutico, tá? E não saber como tratar as não conformidades. Então, eu falei, por exemplo, sobre essa experiência que eu passei, né? Eu era farmacêutica responsável de uma farmácia, recebi na primeira semana eu era recém-formada, tá, gente? Na minha primeira semana de farmacêutica, né? Que eu estava ali como farmacêutica, eu recebi uma fiscalização. Mas, gente, como eu conhecia muito sobre os processos já, né? É uma farmácia que eu já trabalhava, fiquei muito tranquila. E claro que houve pontos a melhorar ali, e eu desenvolvi uma conversa muito bacana com o inspetor, né? Que era dito por muitos,
era uma inspetora, né? Que era ditada, né, por muitos farmacêuticos da minha cidade como carrasca, megera, e eu peguei ela como aliada, agradeci, poxa, que bacana, não tinha tentado para isso, né? E já é uma dica, e segura essa dica para quando você receber essa inspeção, você ter a inspeção como um aliado e não como um inimigo, tá? Não bata de frente com o fiscal, ele está ali só para cumprir o seu papel. Qual é o papel dele? É avaliar se a farmácia está cumprindo, né, está atendendo às boas práticas de manipulação, né, e ponto final, tá? Então, quando você não conhece sobre os processos, você não sabe tratar também, se você não conhece sobre os processos, você, por exemplo, não sabe manipular, né, se você não sabe como funciona o equipamento, vai ficar muito mais difícil trazer soluções para tratamento das não conformidades. Vejo muito farmacêutico perdido. E agora? Eles determinaram essas questões, né, essas não conformidades. E agora? O que é que eu vou fazer? Tá? Então, essas são as maiores dificuldades quando você recebe uma inspeção. Tá? Não conhecer sobre os processos do laboratório, vou falar pela terceira vez porque eu acho importante, pessoal. Qualquer coisa, se você está achando que eu estou repetitiva, dá uma pula aí, né? Dá uma acelerada aí, certo? Não conhecer sobre os processos do laboratório, não vai saber responder as perguntas do inspetor, fica nervoso, não ter POP sobre os processos executados, ele pede, meu Deus, e agora? Ai, não tem esse POP, aí você fica mais nervoso. POPs não são revisados, ele pede, vê que não está coincidindo ali com o processo, você acaba se enrolando também, a tua documentação está desatualizada, né? Tem contratos ali com terceiros que você não conseguiu atualizar, gera essa insegurança, medo, ansiedade durante a fiscalização também, tá? E uma vez que o inspetor ele aponta ali, depois ele emite um relatório, né? Sobre as não conformidades, você fica ali perdido. E agora, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tá? Essas são as maiores dificuldades. Então, diante dessas maiores dificuldades, né, que vão gerar medo e insegurança, eu vou te dar dicas de ouro agora, baseado na minha experiência, baseado no trabalho que nós desenvolvemos com os nossos clientes, certo? Então, como ter segurança e não ficar nervoso, né, diante de todos esses pontos que eu coloquei? Faz uma auditoria interna, tá? A cada 6 meses. Já vou mostrar para você o relatório de autoinspeção, que é um anexo da RDC 67, tá? Quando você faz essa auditoria interna, né, que é o que a gente chama de autoinspeção, certo? Inclusive na RDC 67, que você tem que estudar sempre a RDC 67, através dessa inspeção você vai saber quais pontos que você precisa melhorar, quais pontos que, de repente, documentos que faltam, tá? Então, faz periodicamente, tá? Pelo menos a cada 12 meses, mas eu recomendo, principalmente se você está iniciando, faz a cada 6 meses mesmo. Lá na RDC tem a cada 12 meses, tá? Mas recomendo pelo menos a cada 6 meses, à medida que você for otimizando, que você for melhorando, a frequência vai ser essa frequência maior, né, de 2 vezes ao ano, naturalmente vai cair para uma vez ao ano, certo? Desenvolver um plano de ação para o tratamento de não conformidades a curto, médio e longo prazo. Alana, o que é esse plano de ação? Você vai listar as não conformidades e vai inserir as soluções, né, ou as ações corretivas para uma não conformidade. Essa não conformidade são como é que a gente pode falar, como é que eu posso falar? Essas não conformidades são pontos, né, que não estão de acordo com a NDC 67, pontos a melhorar, certo? Por isso que a gente fala sobre ação corretiva, ações complementares, tá? Tratamento de não conformidades. Como é que você vai tratar essa não conformidade? Vou te dar uma ferramenta, tá? Assiste o vídeo até o final que eu vou falar sobre uma ferramenta que vai te ajudar bastante, certo? Entender sobre os processos envolvidos na manipulação e entender sobre a rotina
de laboratório. Foi algo que eu já falei para vocês, né? Eu já antecipei isso. É farmacêutico magistral. Se você não entende sobre os processos de laboratório, você vai ficar sempre perdido com a inspeção. O farmacêutico magistral é, né, aquele que está só na frente da loja, né, que está tirando dúvidas dos clientes. Não, você precisa ter um domínio sobre o laboratório também. Por melhor que o teu técnico seja, ele precisa de você, inclusive, para receber a fiscalização, porque o inspetor ele vai conversar com o teu técnico, com todos os profissionais envolvidos ali, para entender, né, sobre os processos relacionados às boas práticas de manipulação. Tá? Então, isso vai facilitar sobre a identificação de problemas também e tomada de decisões para o tratamento de não conformidades. Então, uma vez que você segue esse passo a passo, você faz a auditoria, você desenvolve planos de ação, você entende sobre os processos envolvidos, você consegue antecipar-se ao tratamento de não conformidade. Então, quando você recebe a inspeção, pode ser que você não conseguiu solucionar 100% daquele problema, mas você tem consciência daquele problema. E seja íntegro, né? É claro que você não vai falar, ai meu Deus, por exemplo, digamos que você recebeu, do controle de qualidade externo, né? Um resultado não conforme, tá? Então, claro que quando a fiscalização chegar, você não vai sair falando, né? A primeira coisa, desnecessário. Você vai falar o que ele perguntar, claro, de forma segura, tá? Passe segurança para o inspetor. Evite mentiras também, tá? Não minta, seja íntegro. Mas a partir do momento que, se ele pedir, né, em algum momento, os laudos, né, do controle de qualidade externo, o que é que você vai falar? Olha, fulano de tal, senhor fulano de tal, como se você queira tratar. Nós identificamos nessa não conformidade, mas nós já estamos desenvolvendo esse plano de ação, implementamos essa ação corretiva para identificar e solucionar o problema de forma que ele não aconteça mais, ou nós já identificamos o problema e já estamos implementando essa ação de melhoria. Olha que bacana. Então, o fiscal vai bater o olho em você, puxa, esse farmacêutico é bom, esse farmacêutico é preparado. Então, ele já vai ter um outro olhar. Gente, eu desenvolvi um excelente relacionamento com os fiscais da minha cidade. Por que eu falo da minha cidade? Porque nós prestamos consultoria em todo o Brasil, mas quem trata diretamente com os fiscais não somos nós, não é minha equipe. Nossa equipe, nossa equipe presta orientações para os farmacêuticos, como sobre a sua postura, sobre como tratar determinadas conformidades. Então, por isso que eu estou dando um exemplo aqui sobre a minha experiência com os inspetores, né? Que foi que ocorreu quando eu era, né, farmacêutica responsável da farmácia. Então, eu desenvolvi uma parceria, ó, e eu falava, olha, ó, eu agradeço, né, sua observação, vou implementar isso na farmácia, muito bacana esse olhar. Gente, isso muda. Passar segurança é a palavra-chave. Isso você vai fazer como? Entendendo sobre tudo isso que eu falei, né? Mas, assim, o principal é entendendo sobre os processos. Por isso, olha a importância de você aprender a manipular, isso é básico, tá? E vendo, né, tendo o fiscal ali como um parceiro e não como um vilão, não como inimigo, tá? Treine a sua equipe. Dicas bônus, hein? Diante de tudo isso que eu falei, vou te dar dicas de ouro, certo? Agora você já sabe, né, como ter segurança e não ficar nervoso. É a melhor forma de receber uma fiscalização, tá? E vou te dar mais algumas dicas importantíssimas, fundamentais. Primeira dela é treine a equipe sobre os POPs. Mantenha os POPs atualizados e treine a sua equipe sobre esses POPs, tá? Por quê? Porque quando o fiscal, porventura, fazer uma pergunta para o seu técnico, vai estar lá como está o POP, tá? Tem os processos na ponta da língua, né? Então, isso é fundamental. Tenha um inspetor como parceiro e não como inimigo. Já falei, antecipei essa dica de ouro.
Nunca queira dar um jeitinho ou mentir. Pessoal, você deve ter observado aqui que tem alguns erros de digitação, né? Estou aqui numa correria. Então, fiz essa aula bem rápida, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a correção e vou enviar esse PDF no nosso Telegram, tá? Nunca queira dar um jeitinho ou mentir. O fiscal sabe, tá, pessoal, quando isso acontece. Não queira, porque você vai se enrolar ainda mais, ele vai exigir ainda mais, tá? Então, não queira dar o jeitinho, seja sincero, ó. Eu não tô com esse documento aqui, mas é algo que a gente vai providenciar, vai incluir aqui no meu relatório de ações de melhorias. Agradeço até, tá? Mas não queira dar jeitinho, não queira mentir. Use a ferramenta 5W2H, dica de ouro, tá? Essa ferramenta vai te ajudar muito para que você não fique perdido, para que você consiga listar, né, as ações de melhorias, como fazer, tá? Colocar prazos e prioridades e é isso, e saber tratar as conformidades. Faça um relatório, que tem não saber tratar. Você precisa saber tratar, solucionar a curto, médio e longo prazo as não conformidades. Então, o que é que acontece? Ele faz a fiscalização, né? Ele faz a inspeção, né? Melhor, o termo mais adequado, e ele vai listar as não conformidades verificadas, ele vai fazer uma notificação, eles geram um relatório e dá um prazo para você se adequar. Você vai gerar um relatório de ações corretivas, tá? O tratamento de não conformidades. Pode ser que eles retornem à farmácia, ou pode ser que basta você enviar alguns documentos que porventura vieram a faltar. Agora, se você não consegue solucionar, eles não vão emitir a renovação desse alvará, aí complica. Mas eu tenho certeza que com essas dicas que eu vou te dar, certo? Que eu estou te dando aqui, você vai receber a fiscalização de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura. Mas lembrando que isso é um trabalho a médio prazo, tá? Então, implemente isso no seu dia a dia, e quando você solicitar aí a renovação do alvará, receber a fiscalização vai ser muito mais fácil, tá? Ok? E para finalizar, eu quero te mostrar, vou te apresentar sobre 2 documentos. Bem, esse é o roteiro de inspeção para a farmácia da RDC 67 2007, tá? Na realidade, ele é um anexo da RDC, ele tá em 2 páginas pelo formato mesmo, que foi salvo, mas se você der um Google, coloca RDC 67 2007 PDF, você consegue baixar no formato cheio, tá? Aqui tá 2 páginas em uma. Fica melhor a tua visualização. E esse é o roteiro de autoinspeção que eu falo para você fazer periodicamente. Sugiro que você faça pelo menos 2 vezes ao ano, a obrigatoriedade é que você faça pelo menos 1 vez ao ano, ok? Então, siga esse roteiro. Então, a partir do momento que você faz essa autoinspeção, por causa do porque você mesmo está fazendo na própria farmácia, você consegue identificar de forma mais clara as ações de melhorias, processos não conformes, tá? Então, você vai respondendo essas perguntas e vai marcando sim ou não, tá? Ó, e bem aqui, se você for no item 5.20 de inspeções, ele coloca aqui a legenda. Ó, a qualidade do medicamento baseia-se no risco potencial inerente a cada item. Considera item imprescindível, o ID imprescindível, aí ele faz toda a definição. Necessário, aí você lê, né, gente? Eu não vou ficar lendo aqui, não. N de necessário, R de recomendável e I de informativo. Eu estou te falando isso por quê? Porque lá, quando você faz a autoinspeção, tem a sinalização daqui, ó, da classificação de prioridade, certo? Ok? A categorização sobre as ações, né? Sobre a discriminação, descritivo, se você atende ou não. E aí não tem segredo, farma magistral. Você vai seguir, né, esse roteiro, vai avaliar quais são os pontos que você deve atentar, quais são os pontos que você deve implementar ações de melhoria,
tá? Então, como o próprio nome fala, é uma autoinspeção. Dessa forma, você vai conseguir listar, né, ações, as não conformidades, você vai conseguir antecipar o tratamento, se antecipar ao tratamento dessas não conformidades. Então, quando você receber a fiscalização, a inspeção, você já vai ter ciência do que pode melhorar, você vai ter maior consciência sobre os processos que podem melhorar. Então, nunca estamos 100% perfeitos, sempre temos algo a melhorar, algum processo a implementar, a melhorar, enfim. Mas a partir do momento que você tem consciência sobre os itens que podem ser melhorados, ou problemas que podem ser prevenidos, vai ser muito mais fácil receber essa fiscalização, você vai estar seguro, tá? A melhor forma de receber essa fiscalização é de forma segura, né? O que eu venho falando tanto aqui. E um grande aliado para isso é você ter domínio sobre os processos de manipulação, é você ter domínio sobre a manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. Sem sombra de dúvidas, Farma, sem sombra de dúvidas. Implementa isso que você vai mudar a sua vida no laboratório. Você não vai ficar à noite sem dormir, tá? Porque você está em período de inspeção, certo? Segue o que eu estou te falando e sua rotina vai mudar, tá? Você vai dormir com a cabeça bem mais tranquila no travesseiro, ok? E o segundo presente que eu quero te mostrar é essa ferramenta 5W2H, uma ferramenta da qualidade super tranquila de se usar, certo? Você vai. É basicamente uma planilha, mas vai te dar um norte sobre o tratamento de não conformidades. Você vai destrinchar melhor os seus problemas, tá? Então, uma vez que você lista as não conformidades não detectadas, inclusive você pode inserir aqui na planilha, que eu estou colocando já as atividades relacionadas às ações de melhorias. Por exemplo, testes, eu tenho aqui testes de controle de qualidade a mínimos, né? Fazer os testes mínimos de controle de qualidade ao receber as matérias-primas. Segunda coluna, por quê? Né? Porque é uma exigência. Onde, e também para fornecer, né, ter uma maior segurança sobre os produtos, atender a RDC 67 e ter uma maior segurança sobre as matérias-primas que você está trabalhando. Setor de controle de qualidade. Esse quando pode ser o prazo de implementação dessa melhoria. Nesse caso aqui, foi de um cliente que o pH-metro dele deu problema, ele teve que adquirir outro, né? Era um pH-metro bem antigo. Então, o prazo para ele adquirir o pH-metro não tinha como mudar isso, né? Ele tinha que comprar e acabou. Era uma prioridade, era um problema que era para ser resolvido em curto prazo. Então, o recebimento era em 10 dias. Então, ele comprou, tinha um prazo de 10 dias. Quem vai implementar essa adequação, o técnico, ele está envolvido, porque ele vai manusear o equipamento, o farmacêutico é responsável pela aquisição, ou o gestor, né, do equipamento. Como? Adquirindo. Como eu vou resolver esse problema? Fazer os testes mínimos de controle de qualidade, adquirindo os equipamentos necessários. No caso, posso até especificar que é o pH-metro, tá? Então, eu te dei um exemplo de um problema identificado qual era esse problema? Farmácia não tinha um pH-metro, ou a farmácia não fazia os testes, não estava fazendo o teste de pH, e é uma obrigatoriedade da RDC 67. E aí você pode descrever para cada problema. Gente, quando você faz isso, a partir do momento que você faz isso, eu te garanto que você vai receber a fiscalização de forma muito mais tranquila, você não vai se enrolar, você não vai se enganchar, tá? Você não vai querer dar um jeitinho, certo? E esse é um ponto fundamental para que você renove seu guarda-roupa sanitário e dê continuidade aí, né, às atividades da farmácia. Claro que vai ter alguns pontos, né, que levam mais tempo. Então, de repente, se uma das ações de melhoria for uma reforma, né, então
é um ponto mais crítico, mas que, obviamente, é possível de ser resolvido, né? E é isso. Espero que eu tenha te ajudado, magistral, você que é dono de farmácia, você que está atuando na rotina de laboratório, você que quer migrar para esse segmento, é um ponto que é fundamental, tá? Que você esteja preparado, certo? Para você não se enganchar no final. Se você se engancha, você não adquire, você não consegue adquirir o laboratório sanitário, consequentemente a farmácia não funciona. Como é que você vai adquirir matérias-primas sem a AF? Não dá, tá? Ok? Então, se você gostou, deixa aqui o teu like, não deixe de se inscrever. Se inscreve agora nesse canal, tá? Maratona aí, deixa aqui teu comentário e eu te espero no nosso próximo Dica Manipule. Até lá, tchau, tchau!